Alô, super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos, porque hoje temos Past Perfect Fast. Verdade. Past Perfect Fast. Passado perfeito. E você pergunta, mas Jomar, já não tivemos passado aí anteriormente? Este canal não está repleto de vídeos sobre passado? Exatamente, nós já tivemos aqui Simple Past, bem recentemente. E nesse Simple Past eu disse assim, olha, passado simples relata uma situação que aconteceu há muito tempo atrás ou pouco tempo atrás. Mas geralmente nós sempre estamos colocando uma definição, estamos colocando um momento exato em que isto aconteceu. Ou aconteceu ontem, yesterday, ou aconteceu semana passada, last week, ou aconteceu mês passado, last month, ou aconteceu em 1939, 1939 e assim por diante. Então nós temos assim uma definição mais exata de quando aconteceu. Daí o passado simples é usado e abusado. Agora, se você não quiser colocar uma referência de tempo, colocar exatamente quando aconteceu no Simple Past, não tem problema nenhum. Você relatou, você contou uma história usando o Simple Past, a pessoa com quem você está conversando, ela está sabendo que isso aí já ocorreu, já faz algum tempo. Não é nada recente, porque se fosse alguma coisa recente, tivesse acabado de acontecer, você estaria relatando no Present Perfect, presente perfeito, que também temos um vídeo aqui sobre isso. É verdade, mas hoje o assunto é o Past Perfect, o passado perfeito, que faz uma dicotomia, faz uma parceria assim fabulosa com o Simple Past, que eu acho que você já conhece. Então, duas ações aconteceram no passado em momentos diferentes. Ação que aconteceu primeiro, você usa o Past Perfect. Ação que aconteceu depois, você usa o Simple Past. Então, nesse detalhezinho aí, você vai trabalhando o passado perfeito, que é tremendamente usado no dia a dia. Mas, super amigo, super amiga, sempre é um prazer estarmos aqui. Se você já é um inscrito, nós agradecemos, muito obrigado. Estão fazendo assim, dando uma ajuda fabulosa para a gente, para o nosso canal, para que possamos divulgar cada vez mais a questão da língua inglesa para todos. Porque você sabe, não é só gramática, não é só Enem, temos textos, temos várias situações de língua inglesa para que você realmente tome conhecimento do inglês útil. Não é o inglês do The book is on the table, de jeito nenhum. É o inglês útil, o inglês jornalístico, o inglês técnico, o inglês que você vai usar no dia a dia até os 90 anos ou até os 120 anos. Aquele inglês que você precisa realmente, nós trabalhamos aqui. Então essa inscrição tem esse valor, nos ajudar a levar esse projeto adiante. E se você não é inscrito, está vendo este canal, este vídeo por uma primeira vez, convidamos você a se inscrever. Vai ser um prazer enorme para nós. Se inscreva aí, dá uma clicadinha no sininho para que você possa receber as notificações. Olha, tem vídeo novo sobre isso, sobre aquilo. Isso tudo é muito importante. Então seja muito bem-vindo. Mas, super amigo, super amiga, vamos dar início ao nosso passado perfeito, para que você tenha uma noção assim exata de quando e como usar o nosso Past Perfect. O passado perfeito é formado com o passado do verbo ter, que você deve ter aprendido lá na escola, que é o had. Então temos aí I had, eu tinha, you had, você tinha, he had, ele tinha, she had, ela tinha e assim por diante. Mas o particípio do verbo principal, o particípio é aquela terceira coluna de uma lista de verbos que geralmente acompanha uma apostila, um livro didático e assim por diante. Ou melhor, vamos usar aqui o termo passado, acompanhava. Nos livros antigos, lá de 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, eles tinham listas assim mais úteis, mais interessantes, mais com conteúdo, trazendo quase todos os verbos que você poderia usar no passado, no particípio e as traduções.
Primeira coluna, o verbo. Segunda, o passado. Terceira, o particípio, isso que usamos no passado perfeito, presente perfeito. E a quarta coluna, a tradução. Eram super úteis. Hoje não aparece isso de jeito nenhum. Eles querem que você saiba assim do nada, que algum alienígena coloque na sua cabeça um chip e tudo funcione. Mas não é dessa forma. Mas nós vamos colocar aqui na descrição do vídeo, né? Um link para que você tenha acesso a um PDF com todas essas informações. Tem lá no vídeo do Simple Past, vai ter nesse aqui também, para que você possa consultar e saber qual é o passado, qual é o particípio, qual é a tradução, porque tudo isso é muito importante. Então, essa participação que nós vamos ter no particípio, esta coluna bem aqui, agreed, concordado, observed, observado, gone, ido, walked, andado, jump, pulado, taken, levado, sent, enviado, copied, copiado. Então, passado do verbo ter, mais o particípio do principal, ficando assim, I had agreed, eu tinha concordado. You had observed, você tinha observado. He had gone, ele tinha ido. She had walked, ela tinha andado. It had jumped, ele tinha pulado. We had taken, nós tínhamos levado. E they had copy, eles tinham copiado. Então, passado do verbo ter, mais o particípio. Mas super amigo, super amiga. Nós também temos a forma abreviada, é verdade. Ao invés de dizer I had agreed, você pode dizer I'd agreed, you'd observed, he'd gone, she'd walked e assim por diante. Então, tudo isso é bastante importante para que você possa escolher a forma de se expressar. Forma normal, I had, ou a forma abreviada, I'd. Também temos aí alguma coisa semelhante em I would, condicional, que também ficaria I'd. Mas no condicional você não usa o particípio. E no passado perfeito você usa o particípio. Que mais? Opa, mais informações. Passado perfeito descreve uma ação que tinha acontecido antes de um determinado instante. Cara, ele tinha concordado naquele instante, antes de acontecer uma outra coisa. Super, ele tinha partido naquela época, antes de alguma outra coisa ter acontecido. Então temos ali os exemplos que estão bem aqui ao lado. When the managers arrived there, quando os gerentes chegaram lá. She had already concluded the task, ela já tinha concluído a tarefa, tá? Então o que aconteceu primeiro? Ela tinha concluído. O que aconteceu depois? Os gerentes chegaram lá. Então sempre tinha acontecido antes de um determinado instante. Daí aquele detalhe que eu comentei com vocês. Duas ações aconteceram no passado, em momentos diferentes. A que aconteceu primeiro, antes de um determinado instante, passado perfeito. A que aconteceu depois, passado simples. Segundo exemplo, when Paul got home, quando ele chegou em casa, o que já tinha acontecido antes? They had already sold the equipment, eles já tinham vendido o equipamento. Que mais, super, que mais? Então, aqui nós temos forma interrogativa. Como sempre em todos os tempos verbais, temos formas interrogativas, formas negativas. E a interrogação do presente, aliás, do passado perfeito, é colocar o had na frente. Had they seen? Eles tinham visto. Had they left? Ou had he left? Ele tinha partido? Ou ele tinha partido? E assim por diante. Então, interrogativo, colocamos o had na frente. They had seen that play before. Tinham visto aquela peça antes. Had they seen that play before? Eles tinham visto aquela peça antes. Henry had left when George arrived. Henry tinha chegado quando George, aliás, tinha partido quando George chegou. Had he left? Ele tinha partido when George arrived? Quando George chegou? Então, vamos lá. Que mais, super? Forma negativa. Bem simples, bem bacana, que você sabe que o not geralmente vem após o verbo auxiliar. Então, they had not. Eles não tinham visto aquela peça antes. They had not or hadn't, que é a parte abreviada. Seen that play before. Henry had not or hadn't left when George arrived. Beleza? Que mais, super?
Passado perfeito e passado simples. Voltamos àquela parceria. Voltamos àquela dicotomia de duas coisinhas fazendo aquele par legal. Duas ações acontecendo no passado. A que aconteceu primeiro, o passado perfeito. A que aconteceu depois é o passado simples, que vai direcionar, vai pautar a nossa aula inteirinha de hoje. Ação que aconteceu primeiro, past perfect, aconteceu depois, simple past, conforme já tínhamos dito. As the managers arrived, quando os gerentes chegaram, she had already concluded the task. Ela já tinha concluído a tarefa. Ou ele, ou eles, ou nós e assim por diante. Primeira ação, ela terminou a tarefa. Segunda ação, os gerentes chegaram. Que mais, super? Expressões usadas com o passado perfeito. Com o passado perfeito, que fazemos aquela parceria com o simple past, nós temos algumas palavrinhas, algumas conjunções, algumas situações em que podemos usar no passado perfeito, estabelecendo o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Assim como no presente perfeito, também temos algumas situações que podem ser usadas. Mas aí no passado perfeito temos before, antes, after, depois, although, embora, because, porque, until, até, when, quando, already, já e never, nunca. Então essas palavrinhas aí podem ser usadas em frases no presente perfeito e vão estar expressando o que aconteceu antes e o que aconteceu depois, tipo assim. Before significa antes, indica que uma ação precede a outra. Bateu naquilo que estamos colocando para vocês. She had arrived. Ela tinha chegado em casa, home, before, antes. Her mother finished the task. Antes que a mãe tivesse, no caso, terminado a tarefa. Então, ela tinha chegado antes. Uma ação aconteceu antes, outra aconteceu depois. The principal, o diretor, had a word. Eles tinham warned, avisado os estudantes about the rumors, sobre os rumores, before the parents arrive. Antes que os pais chegassem. Então, tudo aquilo que tem before, que indica o antes, nós vamos colocar o passado perfeito, que é a ação que acontece antes. Qual outro? After, depois, significa após, indica uma ação que acontece após a outra. She received a dial tone, um tom de descagem, after she had pressed the key to initiate a call. Depois que ela pressionou aquela tecla para iniciar a chamada. Então isso aí aconteceu depois, tá? Aconteceu depois. O que aconteceu antes, passado perfeito. O que aconteceu depois, passado simples. After Sally had run, depois que ela tinha feito uma pesquisa, ela clicou no título de emprego e leu o post original. Então isso aí aconteceu depois, mas mesmo acontecendo depois, está deixando bem claro que algumas ações acontecem antes, outras após. Aconteceu antes, passado perfeito, aconteceu depois, passado simples. Que mais? Although significa embora. Muito trabalhada, muito caível em vestibulares. Acesse aí os nossos 2 vídeos de conjunções e although vai aparecer significando embora. She quit, ela abandonou the job, o trabalho, o emprego, although, embora. She had loved the place in France, ela tinha amado o local e os amigos, mas abandonou. Então, algo aconteceu antes, passado perfeito, algo aconteceu depois. Although, embora, we had made some achievements, tivéssemos feito algumas realizações, alguns atos, we decided to try something else. Então, sempre estabelecendo essa parceria. Que mais? Because significa porque e indica uma razão que motivou uma determinada ação. Jessica arrived late, chegou atrasada, mas por quê? Because her car had broken. Alguma coisa tinha acontecido antes. O carro tinha quebrado. Had broken, tinha quebrado. Had broken down. Então, esse foi o motivo pelo qual ela chegou atrasado, porque uma coisa aconteceu, uma situação aconteceu antes. Sarah wanted to visit that village because she had lived there. Ela tinha morado lá antes. Que mais? Until significa até, indica um limite de tempo para determinada ação. He had been the CEO of the company. Ele tinha sido o CEO daquela empresa, daquela companhia,
until, até, he retired in 1968. Até que ele se aposentou em 68, já faz tempo. Mas antes de se aposentar, ele tinha sido o CEO até aquele momento. Então esse until vai separar, dizer que algo aconteceu antes e outro aconteceu depois. Penny had tried, tinha tentado, to accept there until she was informed that it wasn't possible. Ela tinha tentado ser aceita lá até que ela foi informada que não era possível. Mas até isso ela tinha tentado várias vezes, né? Então veja bem que aconteceu antes. Que mais? When significa quando, indica o momento em que determinada ação aconteceu. When the ambulance arrived, quando a ambulância chegou, lá, the victim had died. A vítima tinha morrido. Mas quando a ambulância chegou, aconteceu algo antes. O que aconteceu? Que fato aconteceu? A vítima tinha morrido. A conflict, um conflito of interest happened, aconteceu quando Henry tinha proposto o acordo. Então o detalhe é que algo aconteceu antes e outro aconteceu depois. Already significa já, indica que determinada ação aconteceu. When the results were announced, quando os resultados foram anunciados, the probation period had already expired. O período ali de análise, de investigação de uma série de situações que probation vai indicar, já tinha expirado. Aconteceu antes. We had already worked. Nós já tínhamos trabalhado com várias companhias, tá? Então, isto aconteceu antes. Já tinha acontecido. Never significa nunca, indica uma determinada ação, nunca aconteceu. He worked with poor children and elderly for a while, but he had never had donations. Antes, ele nunca tinha feito doações para ninguém. Nunca aconteceu antes. As volunteer, Jeff had never received, nunca tinha recebido dinheiro para aquele emprego. Drills, exercícios. Então vocês notaram nas situações anteriores que todas aquelas palavrinhas vão acabar dividindo os tempos. O que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Então sempre o que aconteceu antes, passado perfeito, o que aconteceu depois, passado simples. Vamos agora aos nossos drills, nossos exercícios. Coloque o passado perfeito dos verbos em parênteses. I was sure, eu estava certo, that I read that book, que eu já tinha lido aquele livro. Como é que você vai fazer já tinha lido aquele livro antes? Had already read. Beleza. Se você quiser, pode pausar o vídeo agora, fazer mentalmente ou escrever aí em algum lugar e depois corrigir. Existem várias possibilidades, tá? He wanted to know, ele quis saber what had happened, o que tinha acontecido to the victims, para as vítimas. They knew, eles sabiam, that the show had ended, tinha terminado, antes deles saberem. George arrived, chegou depois que Henry had left, tinha partido. Primeiro partiu, depois George chegou. Sempre aí, em todas essas 4 frases, uma ação aconteceu antes e outra depois. Agora você vai colocar passado perfeito ou passado simples. Quando que usa um, quando que usa outro. She asked, ela me perguntou por que eu não tinha ligado para ela em Denver. Perfeito? Aí é passado perfeito. Porque ela me perguntou por que eu não tinha feito alguma coisa antes. O que eu não fiz antes? Não liguei para ela. He said, ele disse, they had already tried, que eles já tinham tentado, that method many times. Eles já tinham tentado aquele método muitas vezes. Então, primeiro tentaram, depois disse. Had you finished? Você alguma vez terminou a pesquisa quando as luzes se apagaram? Eu ouvi que ela tinha conversado com aquele homem antes. Então, aí todas as situações, algumas você vai colocar passado e colocou passado, e outras vai colocar passado perfeito ou colocou passado perfeito. Passado perfeito quando aconteceu antes, passado simples quando aconteceu depois. Testes. Vamos lá. Você lembra bem como faz.
Você pausa, faz e depois volta. FUVEST São Paulo. Nas sentenças abaixo existem 2 espaços que devem ser preenchidos. Escolha a melhor alternativa. Qual é a sentença? A couple of weeks ago. Semanas atrás, the boat, o barco, that 2 days before. Dá uma olhadinha, vê o que aconteceu antes, o que aconteceu depois e resolva esse. Pause e volte. Voltou, super? Que beleza! O que você achou, super? Qual que você achou que é o legal? Vamos lá? Semanas atrás eu comprei o barco que eu tinha vendido, que eu tinha visto há 2 dias atrás, 2 dias antes. Primeiro eu vi, depois comprei. O que aconteceu antes, passado perfeito, o que aconteceu depois, passado simples. Segundo teste. Escolha a alternativa que preenche corretamente a sentença abaixo. It was raining a lot. Estava chovendo demais. Bernard thought. Ele pensou. No options. Não tem opções. No other alternative. Nenhuma outra alternativa. Then, então, ele voltou para casa. Returned home after the office. Qual aconteceu antes? Qual aconteceu depois? Escolha a correta. Pause e volte. Voltou, super. Que beleza. Qual que você achou? Depois que ele tinha deixado o escritório. Então, o que aconteceu antes? Passado perfeito. Número 3. Uma das alternativas está certa. Escolha a correta, tá? A qual pode completar a sentença abaixo. The owner of the restaurant, o proprietário do restaurante. On the jewels, ou seja, as joias, from the safe, do cofre, before, antes. Opa, aconteceu antes. The thief, ou the thief, into the place. Pause e faça. Voltou? Qual que você escolheu? Ele tinha tirado as joias do cofre antes do ladrão entrar lá. Então, primeiro tirou, depois o ladrão entrou. Aquilo que aconteceu antes, passado perfeito, o que aconteceu depois, passado simples. Mackenzie indica a alternativa que melhor completa a sentença a seguir. All the group tried to help. Todos tentaram ajudar. It was useless. Foi inútil, super. We called the manager. Chamamos o gerente. Who was responsible, que era responsável. But when the manager arrived, quando o gerente chegou, the problem, o que aconteceu antes do gerente chegar? Pause e faça. Voltou? Ótimo. O problema já tinha sido resolvido. Passado perfeito. Que mais? Terminou, super. Então, uma aula bem rápida, bem supimpa, bem legal, bem trabalhada para que você possa, para a vida toda, usar essa informação. De saber quando o passado perfeito é usado. Beleza? Um grande abraço. Para você que já é inscrito, muito obrigado. Para você que ainda não se inscreveu, seja muito bem-vindo. E espalhe aí os nossos links no Instagram, estamos aí no Instagram também, e nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam usufruir daquilo que você está recebendo. Um grande abraço a todos, até! Bye bye!